Vamos contextualizar a passagem de Isaías, do capítulo 65, verso 17. Com base nesse verso, algumas igrejas pregam e ensinam que os salvos no céu não se reconhecerão. Não terão eles lembranças, não terão eles memórias das coisas as quais viveram aqui na terra. De seus parentes, familiares, entes queridos, pessoas a quem amaram, pessoas que foram importantes na sua vida. O verso diz assim: pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. A que Isaías estaria se referindo? Seria as nossas memórias das coisas as quais vivemos aqui na terra, como prega e ensina a igreja? A resposta desse verso a gente encontra em Apocalipse, em seu capítulo 21, dos versos 1 a 4, e a resposta a gente encontra no verso 4. Mas, para a gente contextualizar, a gente vai ler a partir do verso 1. Isaías diz assim: pois eis que crio novos céus e nova terra. Apocalipse diz: então vi um novo céu e uma nova terra, ou seja, em Isaías são criados esses novos céus e essa nova terra. E em Apocalipse é visto esse novo céu, é visto essa nova terra, ou seja, é o mesmo ensino, é o mesmo assunto, é um paralelismo entre Apocalipse e Isaías. E a resposta do verso de Isaías, quem nos dá é Apocalipse. O verso 1 diz: então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma forte voz que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Olha agora o verso 4. Se você, na sua casa, abrir na sua Bíblia Apocalipse, capítulo 21, dos versos 1 a 4, e Isaías, capítulo 65, no verso 17, você vai ver ali que é o mesmo ensino, é o mesmo assunto. O índice está ali: novos céus e nova terra, ou seja, é o mesmo ensino, é a mesma referência. Por isso a importância de nós compararmos texto com texto sobre o mesmo ensino, sobre o mesmo assunto. E olha a que Isaías estaria se referindo quando disse que não haveria lembranças das coisas passadas, jamais haveria memória delas. Olha aqui a que Isaías estaria se referindo. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. É a isso aqui que Isaías estaria se referindo. E não a não lembrarmos dos nossos parentes, familiares, entes queridos, pessoas a quem amamos, pessoas que fizeram parte da nossa vida. Não é a isso que Isaías estaria se referindo, e sim a isso aqui. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Então fica esse ensino para você. Não é que vamos esquecer de todas as coisas, é que não ficaremos recordando, é que não ficaremos lembrando de coisas que nos entristecem, que nos magoam, que nos machucam, que nos ferem, porque estaremos ali, juntos com Deus Pai Todo-Poderoso, com Cristo Jesus, o nosso Salvador, com o Espírito Santo, o nosso Consolador. Então Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas, não haverá mais tristeza, porque se não fosse assim, se eu lesse Isaías, capítulo 65, verso 17, para ensinar, para pregar, que no céu nós não nos reconheceríamos, não teríamos lembrança ou memórias, entraria em contradição com os outros textos, os quais nós lemos nos vídeos anteriores. Então, na Bíblia, não há controvérsia, divergência e nem contradição, porque ela não se contradiz. Então, para qualquer ensino ou doutrina ser considerado como ensino bíblico, ele tem que se sustentar em toda a Bíblia, que se leia ao mesmo ensino, ao mesmo assunto. Então a igreja erra quando faz sua doutrina com base em um único verso, em um único texto, dando uma má interpretação ao texto bíblico, sem levar em conta outros textos que tratam do mesmo assunto, que tratam do mesmo ensino. E olha uma verdade para a gente. Olha o que ensina Lucas, no seu capítulo 24, dos versos 39 a 41. Olhem para as minhas mãos e para os meus pés, e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos,
como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou suas mãos e os seus pés. Olha o que diz João, capítulo 20, também de verso 20. Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Vamos fazer aqui uma análise dessa passagem. Se Cristo, depois de ressurreto, depois de ressuscitar ao terceiro dia com o seu corpo glorificado, as marcas em seus pés, em suas mãos e no seu lado, perfurado pela lança do soldado romano, não desapareceu, não sumiram. Será que isso não seria um indício de que no céu os salvos se lembrariam do sacrifício de Cristo por derramar o seu sangue para nos resgatar das nossas transgressões? Não seria por esse motivo que as marcas em suas mãos e seus pés e no seu lado não desapareceram? Não seria porque para sempre iríamos recordar desse momento, desse evento tão importante para a nossa salvação? Então fica aí essa resposta para você. O sacrifício de Cristo não pode ser esquecido. O fato de tantos cristãos na era bíblica, na era cristã, darem as suas vidas por esse livro, por essa verdade, por esse manual de vida, esse sacrifício não pode ser esquecido. Senão não teria sentido algum nós esquecermos desses momentos tão importantes para a nossa vida. Muitos deram a sua vida, foram mortos, esquartejados, decapitados, arrancado a pele, queimado em fogueira, jogado aos leões, cerrado ao meio, jogado em tacho de óleos ferventes, por essa verdade, por esse livro, pela pregação do Evangelho. Esse sacrifício não pode ser esquecido. O fato de Cristo Jesus deixar as suas costas celestiais para morrer na cruz, que era uma morte nos merecida, esse sacrifício não pode ser esquecido. Então o verso de Isaías, capítulo 65, de verso 17, não se refere ao que vivemos em vida aqui na terra. Se refere à tristeza, à aflição, à angústia, às nossas perdas, dos nossos entes familiares, pessoas queridas que foram importantes para a gente em vida. Isso não pode ser esquecido. Então, quando a igreja prega o verso de Isaías para ensinar, para pregar que no céu os salvos não terão lembranças ou recordações, não terão eles memórias da sua vida aqui na terra, estão fazendo mau uso do texto, usando de forma errônea. Estão dando uma má interpretação ao texto, sem levar em conta os outros textos que tratam do mesmo assunto, que tratam do mesmo ensino, fazendo com que assim a Bíblia se contradiga, entre em contradição com ela mesma. E isso, Apocalipse, seu capítulo 22, deixa claro que esses que fazem com que a sua palavra se contradiga, Deus acrescentará a elas as pragas descritas nesse livro. E aqueles que retiram ou omitem alguma coisa desse ensino, Deus retirará dela a parte na árvore da vida, a sua parte na cidade santa, ou seja, a sua salvação. Ele está pondo em risco a sua salvação. Quando o próprio Isaías diz, em seu capítulo 8:20, consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem a sua palavra jamais verão a luz. E a luz ali a qual Isaías se refere é o próprio Cristo. Ou seja, aqueles que fazem com que sua palavra se contradiga, esses jamais verão a Cristo. É isso que Isaías ensina. Então, qualquer passagem, qualquer ensino, qualquer doutrina para ser considerada como um ensino bíblico, ele tem que se sustentar em toda a Bíblia. Não só em um verso, em um capítulo, em um texto, não só em um livro, mas em toda ela, que se lê sobre o mesmo ensino e sobre o mesmo assunto. O que Isaías está ensinando aqui para ser considerado como verdade por esses que pregam o ensino que no céu os salvos não se reconhecerão, esse ensino tem que se sustentar em toda a Bíblia. E não é isso que vimos quando lemos os outros textos nos vídeos anteriores, os quais eu gravei aqui para o Pai. Então fica esse ensino para você. O que vivemos não pode ser esquecido. O sacrifício de Cristo não pode ser esquecido. Por isso, as marcas em suas mãos e em seus pés, e no seu lado, perfurado pela lança do soldado romano, é indício de que no céu os salvos lembrarão para sempre deste evento, deste acontecimento. E por esse motivo, ninguém se atreverá a se levantar duas vezes contra o Senhor, ou seja, o mal não se levantará por duas vezes. Olha o que ensina Naum, no seu primeiro livro, no verso 9. O que vocês estão planejando contra o Senhor, Ele os destruirá completamente. Contra Deus, ninguém se levantará duas vezes. Ou seja,
o mal não se levantará duas